Seja muito bem-vindo ao canal Segredos dos Salmos. Você que nos acompanha já sabe. Aqui, a gente rasga o véu da religiosidade e vai direto ao coração da fé. E você, que está chegando agora, saiba que não é por acaso que você apertou o play. Talvez você sinta um cansaço, um peso que vem de anos ouvindo a mesma coisa, sem sentir a vida de Deus pulsar de verdade. Você veio buscar respostas, ou talvez nem saiba o que busca, mas seu coração te trouxe até aqui. Este canal é para quem sente a dor de ser enganado, de ver a fé ser usada como moeda de troca, de se sentir preso em sistemas que pouco têm de Jesus. Nossa missão é te guiar de volta à verdade crua e libertadora da Bíblia, aquela que a instituição tenta esconder. Vamos juntos desenterrar os tesouros que foram soterrados pelo dogma e pela tradição humana. Prepare-se para uma jornada que vai desmascarar aquilo que te aprisiona e reacender sua chama interior, porque o que você vai ouvir vai além do que te contaram. Está pronto para ver o que realmente importa e o que o anticristo já está fazendo em muitos corações? Você já parou para olhar de verdade aquela inscrição na cruz? Aquelas 4 letras, INRI, que se repetem em cada imagem, em cada filme, em cada livro que fala de Jesus. A maioria de nós apenas as aceita, como um detalhe, parte da cena. Mas e se eu te disser que essas letras guardam um segredo? Um segredo que muitos líderes religiosos não querem que você conheça. Elas não são um simples detalhe. Elas são a faísca de um incêndio, a chave de um confronto que ecoa até hoje na sua vida, na sua fé. Essa inscrição, aparentemente tão inocente, foi colocada ali não para honrar, mas para ridicularizar, para humilhar. Pense comigo. Por que as autoridades religiosas daquele tempo se esforçariam tanto para apagar essa verdade dos olhos do povo? O que havia de tão perigoso em Jesus para que o sistema religioso de sua época, cego pelo poder, quisesse silenciar sua voz, sua presença? A Bíblia nos conta a história, mas poucos leem nas entrelinhas o que realmente estava em jogo. A dor que muitos carregam hoje, essa frustração com uma fé que parece vazia, vem de um lugar antigo, vem da cegueira daqueles que, mesmo vendo o óbvio, escolhem não enxergar. Os líderes daquele tempo não podiam aceitar que um homem simples, sem palácio, sem exército, pudesse abalar as estruturas que eles construíram. Estruturas de poder, de controle, de uma religião que oprimia em vez de libertar. Isso te soa familiar, não é? A gente se pergunta, será que essa mesma luta continua? Onde está a verdade quando ela é conveniente para alguns, mas perigosa para a maioria? INRI era uma sentença, sim, mas também uma declaração. Uma declaração que afrontava diretamente o sistema, que provocava os guias cegos, que dizia ao povo: vocês estão vendo o Messias, o verdadeiro rei, não aquele que eles esperam, mas aquele que eles temem. Isso faz você pensar sobre o que te ensinam hoje, não faz? Eles queriam que as pessoas olhassem para Jesus na cruz e vissem apenas um criminoso, um impostor. Mas aquela placa, INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, era uma ironia amarga que acabou revelando mais do que eles pretendiam. Era um convite para que você olhasse além da dor aparente, da derrota visível, e enxergasse o rei que o próprio Deus tinha enviado. Mas o que isso significa para a sua realeza, para a sua própria identidade em Cristo? Sua fé foi programada para aceitar certas coisas e questionar outras? Aquele povo estava acostumado a uma religião de aparências, de sacrifícios externos, de regras sem coração. Jesus veio rasgar essa cortina, mostrar que o reino não é deste mundo, mas está dentro de você. Ele veio para te dar uma fé inabalável, que não depende de templos ou de homens. É uma fé que te coloca de frente com a verdade, sem intermediários. E isso, meu amigo, incomodava demais. Imagine a cena. Os líderes religiosos, que se achavam os donos da verdade, de repente confrontados por uma simples placa. Uma placa que, de forma cruel e irônica, anunciava a realeza daquele que eles condenavam.
Aquele que, com sua vida e sua morte, revelou a hipocrisia de um sistema que se preocupava mais com o próprio status do que com a alma das pessoas. Isso é um espelho para a nossa época? Será que a sua igreja, o seu pastor, a sua comunidade, te mostra o rei ou te prende no império? A história de Inri na cruz não é um conto distante. É um grito, um aviso para você, agora. Um convite para você olhar a cruz de novo, não com os olhos da religião, mas com os olhos de quem busca a liberdade. O que você faria se descobrisse que a sua fé foi construída sobre meias-verdades, sobre medos que te afastam do verdadeiro Deus? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo o que você entende sobre o que significa seguir a Jesus. Você acredita que um título, uma simples frase, pode mudar o destino de um homem? Para o mundo, Inri era a condenação de Jesus, um criminoso político. Para os líderes religiosos da época, era uma blasfêmia, um escândalo que precisava ser apagado. Mas para Deus, era a maior declaração de realeza que a humanidade já tinha visto. Pilatos escreveu aquelas letras por ironia, por desdém. Ele nem imaginava que estava sendo uma caneta nas mãos do Eterno, revelando algo muito maior do que sua pequena visão de império. Pense bem, os sacerdotes, aqueles que se diziam guardiões da lei divina, pediram para Pilatos retirar a inscrição. Disseram: "Não escrevas Rei dos Judeus", e sim, ele disse: "Sou Rei dos Judeus". Vê a sutileza da manipulação? Eles não queriam que a verdade, mesmo que dita por um romano pagão, fosse ali escancarada. Queriam controlar a narrativa, até mesmo na morte do Messias. Pilatos, com seu cinismo, respondeu: "O que escrevi, escrevi". Que ironia divina! Ele não cedeu à pressão dos religiosos e a verdade ficou ali, visível para quem quisesse ler. Essa cena na cruz é um espelho para a sua vida, para a sua fé. Quantas vezes as verdades que te contam não são apenas tentativas de controlar o que você acredita, o que você sente, o que você pode ou não pode ser. O sistema religioso, muitas vezes, não quer que você veja Jesus como ele realmente é, o Rei que te liberta de toda prisão, inclusive das prisões que eles mesmos constroem. Eles preferem que ele seja apenas um profeta, um mestre, um bom exemplo, mas nunca o rei que destrona a autoridade deles sobre a sua vida. A dor de se sentir manipulado, de ter sua fé desviada, não é nova. Ela é tão antiga quanto a própria história de Jesus. Ele não veio para fundar uma nova religião, com mais regras e mais doutrinas. Ele veio para proclamar um reino, um governo onde a justiça de Deus se manifesta no amor, na compaixão e na verdade. Mas o que fazer quando aqueles que deveriam anunciar esse reino são os primeiros a distorcê-lo? Como se libertar quando a própria fonte de esperança se torna uma corrente? Jesus, o Rei, não veio com exércitos ou coroas de ouro. Ele veio com a autoridade de quem serve, de quem entrega a própria vida. E na cruz, com Inri sobre sua cabeça, ele estava sendo coroado, sim, mas não com louros, e sim com espinhos. Não com o aplauso das massas, mas com o escárnio dos poderosos. Essa é a verdadeira realeza, aquela que vira a mesa do status quo, que choca o sistema. Isso te incomoda? Ou te liberta? A sua fé se apoia em cerimônias, em títulos, em quem está no púlpito? Ou ela se ancora no rei que foi exposto publicamente como um criminoso, mas que, paradoxalmente, ali no ponto mais baixo, revelou sua glória? Esse é o contraste que te choca. Esse é o convite para você olhar para a cruz de uma forma que talvez nunca tenha olhado. Não como um símbolo de derrota, mas como o trono onde a verdade e a libertação se encontram. Porque o que realmente importa não é o que os homens escrevem ou retiram, mas o que Deus estabelece. A declaração de Inri foi a coroa de espinhos de Jesus, mas também a coroa invisível da sua soberania. Ele era, é e sempre será o Rei. E a sua realeza não pode ser mudada por decretos humanos, nem pela omissão de qualquer instituição religiosa. A verdadeira autoridade dele não se limita a paredes de templo ou a liturgias. Ela mora em você, quando você o reconhece como Rei.
O que isso diz sobre a sua própria busca por liberdade, por uma fé inabalável que não se curve a nenhuma mentira? A revelação de que Jesus é rei, não por imposição terrena, mas por desígnio divino, deveria ser a fundação da sua esperança. Mas e se essa fundação foi abalada por guias cegos, que insistem em te manter sob o controle deles? A história de Henri na cruz, mais do que um fato histórico, é um convite pessoal para você despertar para a realeza de Jesus em sua vida. A história de Jesus, da sua vida, morte e do seu legado, nos mostra algo que vai além de um simples fato histórico. Ela revela um padrão, um embate que se repete há milênios, o confronto entre a verdade libertadora e o sistema que a aprisiona. As grandes massas, muitas vezes, são conduzidas por aqueles que se julgam os detentores do saber, da única via para Deus. Mas será que essa via, construída por mãos humanas, realmente leva à liberdade que tanto se busca? Observamos como a sede de controle e a busca por poder, disfarçadas de zelo religioso, sempre tentaram silenciar a voz do verdadeiro pastor. Esse espírito de domínio, que Jesus confrontou diretamente, é um eco de algo maior, que a Bíblia chama de anticristo, não apenas uma figura futura, mas um espírito de engano que opera na história. Ele se manifesta quando a simplicidade da fé é trocada por regras complexas, quando a compaixão dá lugar ao julgamento. Muitos buscam na religião uma fé genuína, um refúgio, mas acabam encontrando apenas mais fardos, mais culpas. Eles se sentem perdidos num labirinto de doutrinas e rituais que parecem não tocar o coração, não transformar a vida. É como se a sede fosse real, mas a água oferecida fosse apenas uma ilusão. Essa dor, esse vazio, não é um problema individual. É o sintoma de um sistema que falha em entregar o que promete. O que acontece quando a esperança se transforma em desilusão? Essa busca incessante por controle, essa tentativa de colocar Jesus dentro de uma caixa, é o que faz com que a mensagem da cruz, cheia de poder e redenção, seja diluída. As pessoas são levadas a crer que precisam de intermediários, de estruturas e de rituais para alcançar a graça, para ter acesso a Deus. Mas a Bíblia mostra um caminho direto, sem véus, sem barreiras. Um caminho onde a oração é uma conversa íntima, não uma fórmula mágica. Quem já sentiu o peso de uma fé imposta sabe o quão sufocante pode ser. O verdadeiro evangelho não cria cadeias, ele as quebra. Não impõe medo, ele inspira amor. Mas para isso acontecer, a pessoa precisa estar disposta a olhar para além do que lhe foi ensinado, a questionar as verdades que foram apresentadas como inquestionáveis. Será que o caminho que lhe mostraram te leva a Jesus ou apenas a mais um muro? Aqueles que se posicionam como guardiões da verdade, mas que na verdade guardam apenas o próprio poder, são os guias cegos de ontem e de hoje. Eles oferecem uma segurança frágil, uma fé que se desfaz diante da menor tempestade, porque não está ancorada no Cristo, mas em preceitos humanos. Eles trocam a fé inabalável pela conveniência, a liberdade pela obediência cega. Mas existe uma outra via, um outro chamado, um chamado para a autenticidade, para uma fé que não se encaixa nas caixas do homem, mas que transborda a vida. Essa é a proposta de Jesus. Um relacionamento, não uma religião. Uma jornada de transformação, não de conformidade. Ele não veio para criar uma nova estrutura, mas para demolir as antigas prisões que separam o homem de Deus. Onde então o homem encontra a verdadeira liberdade? A verdadeira revelação de Jesus está em sua capacidade de subverter as expectativas, de mostrar que o poder divino não está nas mãos de quem o busca, mas de quem serve. Essa é a história que desafia as narrativas de controle. É a história que convida cada um a olhar para dentro, a buscar a verdade que liberta. Mas o que acontece quando a gente finalmente decide se levantar e dizer não para o que nos prende, e sim para o que nos liberta? Você já se sentiu preso, amarrado por regras que não fazem sentido, mas que te disseram que vinham de Deus?
Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, nunca é bom o suficiente? Essa é a dor silenciosa de muitos que buscam uma fé verdadeira e encontram apenas muros construídos por homens que se dizem seus guias. Pense na cena de Inri, aquela placa que os sacerdotes queriam mudar. Por quê? Porque ela expunha a verdade. Jesus era o rei, e a realeza dele não precisava da permissão deles. A religião institucional, muitas vezes, faz o mesmo. Ela tenta reescrever a placa, tirar a sua coroa, para que você dependa dela. Ela quer que você acredite que a sua fé precisa de uma validação externa, de uma aprovação que não vem do céu, mas do púlpito. Jesus, no entanto, sempre mostrou um caminho diferente. Um caminho de liberdade, de autenticidade, onde a sua conexão com o Pai é direta, sem intermediários. Você já se perguntou o que te impede de viver essa liberdade hoje? Existe um paradoxo cruel. Aqueles que deveriam te conduzir ao Criador, muitas vezes, se tornam os maiores obstáculos. Eles te vendem um pacote de regras, um manual de como ser salvo, mas se esquecem de te apresentar o Salvador. A verdadeira oração não é uma lista de pedidos ensaiados, mas um derramar da alma, um diálogo franco com o Pai. É essa intimidade que o sistema religioso teme, porque ela te torna independente. Eles te oferecem uma fé frágil, dependente de rituais e de um carimbo humano, enquanto Jesus te entrega uma fé inabalável. Uma fé que não desmorona quando a vida aperta, quando a igreja te decepciona ou quando o pastor te julga. Essa fé, forjada na rocha, é a resposta para a sua dor, para o seu vazio. Mas para alcançá-la, você precisa ter a coragem de questionar, de olhar a Bíblia com seus próprios olhos, sem as lentes da manipulação. Você se lembra de Jesus confrontando os fariseus, chamando-os de guias cegos? Ele não poupou palavras para denunciar a hipocrisia, a religião de aparências que oprimia o povo. Ele viu a dor da alma, a carga pesada que colocavam sobre os ombros de quem já estava cansado. A mensagem dele era clara: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas a religião te dá um fardo pesado, cheio de você deve e você não pode, que te afasta da graça. Aquela placa de Inri era um grito silencioso contra essa religiosidade sufocante. Ela declarava: aqui está o rei que o sistema de vocês rejeitou, mas que Deus levantou. É um lembrete de que a verdadeira autoridade não reside nos títulos ou nas instituições, mas na humildade, no serviço, no amor sacrificial. É a autoridade de quem rasga o véu, de quem derruba os templos feitos por mãos humanas para habitar no seu coração. Eles queriam que Inri fosse um sinal de vergonha, mas Deus transformou em uma declaração de glória. Assim também, suas feridas, suas frustrações com a religião, não são para te envergonhar. Elas são a prova de que você busca algo mais, algo puro, algo que o espírito do anticristo, que age por trás das cortinas do engano, não pode tocar. Essa busca é um tesouro, porque a verdadeira liberdade a que Jesus oferece não é a ausência de regras, mas a presença de um amor que te guia. É uma fé que te faz questionar o que te aprisiona e te liberta para amar. Mas como é possível abraçar essa liberdade quando tudo o que você conhece é a prisão? E se eu te disser que o primeiro passo para essa libertação está em uma verdade sobre a oração que a maioria das pessoas nunca ouviu? Você já se perguntou por quê, mesmo dentro de ambientes religiosos, você sente um vazio? Uma sensação de que falta algo, que a alma não se preenche completamente? Eles te falam de Deus, te mostram a Bíblia, mas no fundo, você sente que a vida que te prometem é um peso, não uma bênção. Essa inquietude não é pecado, é um sinal, um alerta de que talvez o que você está recebendo não seja a verdade pura, mas uma versão cuidadosamente editada para manter o controle, para manter o sistema de pé. Porque, veja bem, o engano não se esconde apenas em mentiras descaradas. Ele se aninha nas meias-verdades, na distorção sutil. Eles pegam um versículo,
tiram do contexto e transformam a mensagem de Jesus em uma ferramenta de poder, de julgamento, de barganha. Te vendem um tipo de fé que te amedronta, te oprime, te faz acreditar que a sua salvação depende do seu desempenho, da sua obediência a regras humanas. Eles te oferecem uma oração como um ritual, uma obrigação, esquecendo que a oração é o suspiro da alma, um grito direto para o Pai. Quando o Messias ensinava, a multidão se chocava. Ele derrubava a lógica da religião, a fachada. Dizia coisas que faziam os guias cegos espumar de raiva. Por quê? Porque ele revelava que a sua conexão com Deus não passava pela autoridade deles, nem pelas suas complicadas regras. Existe um espírito que se manifesta há séculos, que trabalha para esvaziar a cruz de seu poder, para transformar a graça em mérito. Esse espírito, de certa forma, é um prenúncio do anticristo, agindo para roubar a simplicidade da fé, para diluir a mensagem que realmente liberta. Ele faz com que você duvide de si mesmo, da voz de Deus no seu coração, e te empurra para depender da voz deles. Onde está, então, a sua fé inabalável? Ela não nasce da obediência cega, mas da convicção profunda de quem Deus realmente é. Mas como construir essa rocha quando o próprio chão que te oferecem parece movediço? Eles te prometem segurança, mas te entregam ansiedade. Te prometem salvação, mas te vendem culpa. Essa é a dor de quem busca o Evangelho e encontra apenas a sombra de uma religião. A história se repete. Jesus na cruz com INRI sobre sua cabeça foi uma afronta ao sistema. Não porque ele era um criminoso, mas porque ele era o rei. E a sua realeza não podia ser contida pelas definições deles. Assim também, sua busca por uma fé verdadeira, por uma conexão genuína, é uma afronta para aqueles que lucram com a sua ignorância espiritual. Eles querem te manter pequeno, enquanto Deus te chama para ser grande. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Você tem o Espírito de Deus em você. Mas o sistema te convence que você precisa de óculos especiais para enxergar, de ouvidos especiais para ouvir. Ele cria uma barreira artificial entre você e o Criador. E a dor que você sente é o Espírito te chamando para romper essa barreira, para ver com os seus próprios olhos, para ouvir com os seus próprios ouvidos. É hora de desmascarar a farsa, de perceber que muitos que se sentam nos lugares de honra são, na verdade, os que mais te afastam do coração de Deus. Eles trocam a liberdade pela servidão, a verdade pela conveniência. Mas o que aconteceria se você, apenas por um instante, silenciasse todas as vozes e perguntasse a Deus: o que o Senhor realmente quer de mim? A resposta a essa pergunta pode te levar a um caminho que a religião jamais te mostrou. Você já sentiu o peso de ter que se encaixar? De seguir regras que te parecem vazias, ditadas por homens que parecem ter respostas para tudo, menos para a sua dor? Eles falam de amor, mas te entregam julgamento. Falam de Deus, mas te afastam da sua própria essência. Essa sensação de sufocamento não é um erro seu. É o grito da sua alma rejeitando um sistema que te promete o céu, mas te mantém preso na terra, cheio de culpa. A Bíblia é um livro de liberdade, mas eles a transformam em um manual de condenação. Pegam um versículo, tiram do contexto e constroem um dogma que te amarra, que te faz duvidar do amor do Pai. A verdadeira fé não se constrói sobre as fundações do medo, mas sobre a rocha que é Jesus. Mas eles querem que você acredite que essa rocha tem um preço, que sua salvação depende de contribuições, de aparências, de um desempenho que nunca é suficiente. O que você faz quando a sua esperança se torna uma moeda de troca? Jesus, o Rei, sempre confrontou essa farsa. Ele via a dor, a sede de verdade no coração do povo e a manipulação dos guias cegos que se autodenominavam a ponte para Deus. Eles amavam os lugares de honra, os títulos, o poder sobre as massas. E hoje, essa mesma sede de controle ainda existe, camuflada em púlpitos, em doutrinas, em promessas vazias que te aprisionam. Você já sentiu essa hipocrisia de perto? A oração se tornou para muitos uma performance, um ritual para agradar aos homens, não a Deus.
Eles te ensinam a repetir frases prontas, a buscar fórmulas, a barganhar com o Criador, quando o Pai espera apenas a sua voz sincera, seu coração quebrantado. A verdadeira oração não precisa de holofotes. Ela acontece no silêncio da sua alma, no choro da sua intimidade. Essa é a fé inabalável que eles querem roubar de você, a sua conexão direta com o Eterno. Eles querem que você se sinta pequeno, insuficiente, para que você continue dependendo deles, para que você entregue a eles a autoridade que Deus te deu. Mas em ri na cruz, aquela inscrição que eles tanto queriam apagar, não era um sinal de derrota. Era a denúncia de um sistema falido da religião que crucificou a própria verdade. Era o clamor de que o reino de Deus não se constrói com tijolos, mas com o coração, com a verdade que liberta. Essa é a contradição que te choca. A Bíblia em uma mão e a manipulação na outra. A mensagem de Cristo é clara. Ele veio para derrubar os muros, não para construí-los. Para libertar os cativos, não para criar novas prisões. E se você sente que a sua fé está mais para cativeiro do que para liberdade, então o espírito do anticristo pode estar agindo nas entrelinhas do que te ensinam, sutilmente, roubando a sua herança. Você foi chamado para ser livre, para viver uma fé que move montanhas, que transforma o impossível em realidade. Mas essa liberdade assusta o sistema, porque um povo livre não pode ser controlado. Um povo que conhece a verdadeira voz do Pai não se curva a vozes humanas. O que aconteceria se você parasse de buscar a aprovação dos homens e começasse a buscar o coração de Deus, sem filtros, sem intermediários? A sua libertação começa quando você decide não mais aceitar a fé engessada, a oração ensaiada, a Bíblia distorcida. Quando você escolhe olhar para Inri na cruz e ver não um criminoso, mas o rei que te chama para a sua própria realeza, para uma vida de autenticidade. O que você faria se soubesse que a maior mentira que te contaram está prestes a ser desmascarada e que a chave para isso está na sua própria voz? Você já se sentiu pequeno, diminuído, como se sua fé nunca fosse suficiente para agradar? Aquela voz interior que insiste em dizer que você está fazendo tudo errado, que não é digno, que precisa se esforçar mais. Essa culpa que te corrói, te vem de onde? Vem da palavra de Deus ou vem de palavras humanas que te aprisionam em um padrão inatingível, um labirinto de exigências sem fim? Jesus não veio para te condenar. Ele veio para te libertar do peso que colocaram sobre seus ombros. Eles te vendem uma fé baseada no medo, na performance, na necessidade de ser aprovado pelos homens. Dizem que a sua oração precisa de um formato específico, de um lugar santo, de uma pessoa ungida para te ouvir. Mas a Bíblia te revela um Pai que anseia pela sua voz simples, pelo seu coração quebrantado, no quarto, no carro, no silêncio da sua alma. Porque então eles insistem em te convencer do contrário? Porque querem que você pague um preço pela graça que já foi dada. Pense nos fariseus daquele tempo. Eles estavam tão ocupados em mostrar sua justiça, em seguir a lei ao pé da letra, que não reconheceram a própria justiça andando entre eles. Eles apontavam o dedo para Jesus, para os pecadores, para quem não se encaixava em suas caixas. E qual foi o resultado? A crucificação do Messias. É a mesma mentalidade que ainda hoje te julga, te exclui, te faz sentir que não tem lugar. Onde você sente o peso desse julgamento em sua vida? Essa religiosidade, que se disfarça de santidade, é uma das formas mais sutis do anticristo se manifestar, minando a sua confiança no amor incondicional de Deus. Ela te afasta da verdade que liberta, te empurra para uma busca incessante por aprovação que nunca chega. Ela te engana, dizendo que você precisa de um intermediário quando o próprio véu foi rasgado. Você se percebe refém dessa busca vazia? A dor de se sentir indigno, de carregar um fardo que não é seu, é real. Ela esgota sua alma, seca sua esperança, faz você questionar o próprio amor de Deus. Mas Jesus, o Rei,
que foi julgado e condenado por aqueles que deveriam conhecê-lo, te diz: eu te conheço, eu te amo, eu morri por você. Nada do que você fez ou deixou de fazer pode mudar o meu amor. Essa é a fundação da fé inabalável, a que o sistema não pode tocar. Eles usaram INRI na cruz como um rótulo de vergonha, uma prova de que Jesus era um impostor. Mas eles não sabiam que, naquele momento, estavam apenas proclamando a sua realeza, a sua verdade. Assim também, os rótulos que a religião te impõe: não é bom o suficiente, pecador demais, cheio de falhas, são apenas tentativas de silenciar a sua própria realeza, a sua identidade em Cristo. Você vai aceitar esses rótulos ou vai se levantar como filho de rei? Sua jornada de fé não é uma competição, não é um concurso de quem é mais santo. É um relacionamento íntimo com o Criador, uma caminhada de transformação pela graça. E essa graça não se compra, não se merece, ela se recebe. Ela te capacita a viver uma vida plena, livre das amarras do julgamento e da culpa que a religião impõe. Mas como é possível se desvencilhar de algo que foi ensinado desde a infância, que parece tão intrínseco? A Bíblia é clara: você é amado, você é aceito, você é filho. Não por suas obras, mas pela obra de Jesus. E essa verdade, quando você a abraça de verdade, é a força que derruba todos os altares construídos para te prender. É a voz que cala o acusador, que desmascara o engano. Mas o que fazer quando essa voz se torna um sussurro abafado pelo barulho do sistema? E você precisa redescobrir a sua própria capacidade de ouvir? Você já parou para pensar no que realmente significa sacrifício? Não aquele que te pedem na igreja, não o dinheiro que você doa, ou o tempo que você gasta em rituais, mas o sacrifício que move montanhas, que transforma o coração, que ressoa no céu. Eles te ensinam que sacrifício é abrir mão de algo material, cumprir uma lista de deveres, mas Jesus te mostrou que o maior sacrifício é entregar o seu próprio coração, sua vontade, seu eu, nas mãos de Deus. Quantas vezes você se viu cumprindo rituais sem que sua alma estivesse lá de verdade? A Bíblia está cheia de histórias de sacrifícios, mas poucos compreendem o que diferencia a oferta vazia do holocausto de um coração rendido. Os guias cegos do tempo de Jesus amavam os sacrifícios visíveis, as ofertas que lhes traziam glória e poder. Eles se preocupavam mais com a quantidade de moedas no tesouro do templo do que com a lágrima silenciosa da viúva que dava o pouco que tinha. Essa é a hipocrisia que Jesus denunciou. Essa é a manipulação que ainda hoje rouba a sua fé. Porque eles querem te convencer que a sua salvação, a sua bênção, depende do tamanho da sua entrega financeira, da sua obediência cega às regras humanas. Te transformam em um escravo de um sistema que te promete recompensas, mas que no fundo te drena, te esvazia. Onde está a liberdade de uma fé quando ela está sempre condicionada a um sacrifício que não vem do coração, mas da pressão de um púlpito? A oração também pode se tornar um sacrifício vazio se não houver um coração sincero por trás dela. Eles te ensinam a orar de um jeito que parece uma negociação com Deus, uma barganha para conseguir o que você quer, em vez de um diálogo íntimo com o Pai. Mas a verdadeira oração é a entrega, é o confiar, é o depor suas ansiedades no colo daquele que te ama incondicionalmente. Essa é a base para uma fé inabalável, a que o sistema não pode corromper. Jesus, o Rei, não exigiu sacrifícios de bois e bodes quando veio ao mundo. Ele se fez o sacrifício. Ele encarnou a própria entrega, a própria doação. Sua vida, sua morte na cruz, com INRI acima de sua cabeça, foi a maior prova de que Deus não quer seus bens. Ele quer você. Ele quer o seu amor, a sua confiança, o seu coração. Mas o sistema, movido por um espírito que se assemelha ao anticristo, insiste em te afastar dessa verdade simples e libertadora. Eles te vendem a ideia de que você precisa pagar um preço por cada bênção, por cada milagre, criando uma dívida eterna que nunca pode ser quitada. Mas a cruz de Jesus, aquela placa de INRI que proclamava sua realeza,
também proclamava a quitação de uma dívida que você jamais poderia pagar sozinho. É a graça, o presente imerecido, que te liberta de qualquer necessidade de autossacrifício para merecer o amor do Pai. Você se sente livre para receber essa graça ou ainda carrega o peso de ter que merecer? A dor de se sentir manipulado, de ter sua fé baseada em um sistema de troca, é real. Ela te faz duvidar do amor de Deus, te faz acreditar que você nunca é bom o suficiente. Mas Jesus veio para rasgar essa ilusão, para mostrar que o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado, um espírito contrito. Isso é o que Deus realmente deseja, e isso, meu amigo, é algo que nenhuma instituição, nenhum líder religioso pode te vender ou te roubar. A sua libertação começa quando você percebe que a verdadeira oferta não está no que você dá, mas no que você se torna. Quando você entende que o amor do Pai não se compra com sacrifícios humanos, mas se recebe pela fé em Jesus. Mas como é possível desaprender anos de condicionamento, de uma vida inteira de sacrifícios vazios, e abraçar a verdade de um amor que não exige nada em troca, exceto seu coração? Você já se sentiu como um marionete, movido por fios invisíveis, ditado por expectativas que não são suas? Essa sensação de que sua vida, sua fé, está sendo controlada por uma narrativa que não te pertence é o efeito mais cruel da manipulação religiosa. Eles te contam a história de um Deus distante, severo, que só pode ser acessado através deles. E com isso, te roubam a voz, te roubam a capacidade de ter um relacionamento direto e profundo com o Criador. A Bíblia é a história de um amor que se revela, não de um poder que se impõe. Mas a interpretação dos guias cegos transforma a mensagem libertadora em uma cartilha de obediência, onde o medo de errar é maior do que a alegria de amar. Eles te ensinam uma oração ensaiada, que se preocupa mais com a forma do que com a essência, e te convencem de que só através de suas palavras e rituais você pode ser ouvido. Mas Jesus veio rasgar o véu, não construir mais paredes. Essa dor de não ser ouvido, de ter sua voz abafada, é o reflexo de um sistema que não quer que você descubra sua própria autoridade em Cristo. Eles querem te manter dependente, para que o poder permaneça nas mãos deles. E esse é o terreno fértil para o espírito do anticristo, que não busca apenas negar a Cristo, mas subverter a sua mensagem, transformando a liberdade em cativeiro, a graça em lei. Pense na cena de Henri. Os líderes religiosos da época não queriam que a verdade da realeza de Jesus fosse proclamada. Eles queriam que o povo visse um impostor, um perdedor, para manter o controle sobre a narrativa. Da mesma forma, muitos hoje não querem que você descubra o seu lugar de filho, de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo. Porque um filho livre não se submete à tirania. A sua fé inabalável não vem de repetir o que outros dizem, mas de descobrir o que Deus diz a você, pessoalmente. Ela nasce quando você para de ser uma cópia e começa a ser original, no propósito e na identidade que Ele te deu. Mas como se libertar dos ecos de anos de condicionamento, de vozes que te disseram quem você deveria ser, e encontrar a sua própria voz? Essa jornada de redescoberta da sua voz é o seu próprio ato de rebelião contra o sistema. É você dizendo: eu me recuso a ser uma marionete. Eu me recuso a ter minha fé formatada por homens. Eu vou buscar o coração de Deus por mim mesmo. Aí é nesse momento que a verdadeira liberdade começa a florescer, quando você entende que a sua voz tem poder, especialmente quando unida à voz do Espírito Santo. Porque o Pai não quer que você seja um eco. Ele quer que você seja a sua própria melodia, única e autêntica. Ele te deu uma voz para que você possa falar com Ele, para que você possa proclamar as suas maravilhas, para que você possa se levantar e ser luz em um mundo de sombras. E essa voz, quando guiada pelo Espírito, é a ferramenta mais poderosa para desmascarar o engano e quebrar as correntes da manipulação. Sua libertação passa por reconhecer o poder da sua própria voz, da sua própria oração, da sua própria busca pela verdade na Bíblia. Não é sobre ser barulhento ou combativo, mas sobre ser autêntico e inabalável na sua convicção.
Você vai deixar que o sistema continue te silenciando? Ou vai usar a voz que Deus te deu para se conectar diretamente com Ele, sem filtros, sem intermediários? Você já se cansou de procurar respostas em doutrinas complicadas, em interpretações obscuras, quando sente que a verdade deveria ser simples, acessível ao coração de todos? Essa é a dor de quem busca a luz, mas encontra apenas mais sombras lançadas por aqueles que preferem a complexidade para manter o controle. Eles transformam a simplicidade do Evangelho em um emaranhado de regras e rituais, afastando você da essência da fé. A Bíblia, a Palavra de Deus, foi feita para ser um guia, uma revelação de amor e propósito. Mas nas mãos dos guias cegos, ela se torna uma arma de julgamento, um labirinto onde só eles têm o mapa. Eles dizem que só eles podem interpretar, só eles têm a chave do conhecimento. E com isso, roubam de você a capacidade de ouvir a voz do Pai diretamente, de entender a verdade por si mesmo. Essa dor de ter a palavra distorcida é real. É a sensação de que algo tão puro foi poluído, que a fonte de vida foi envenenada por intenções humanas. Eles querem que você acredite que precisa deles para entender a Bíblia, que sua própria mente é limitada, sua fé é frágil, e que somente através de sua sabedoria você pode alcançar a plenitude. Essa é a essência do espírito do anticristo, sutilmente se infiltrando na sua percepção de Deus. Pense em INRI, aquela placa na cruz. Ela não era um mistério complexo, era uma declaração direta, irônica para os romanos, blasfema para os judeus religiosos, mas uma verdade poderosa para Deus. Ela proclamava o rei. Mas os líderes religiosos queriam obscurecê-la, mudar seu significado, porque a verdade simples de que Jesus era rei desmascarava a autoridade deles. Sua fé inabalável não vem de aceitar cegamente o que te dizem sobre a Bíblia, mas de se lançar na leitura dela com um coração faminto e um espírito aberto. Vem de permitir que o Espírito Santo, o verdadeiro intérprete, revele a você as verdades profundas que transformam. É uma oração de busca, de questionamento, de humildade para aprender diretamente da fonte, porque a verdadeira liberdade está em não depender de terceiros para ter acesso à palavra. Está em saber que Deus fala com você, que Ele anseia por esse diálogo direto. E essa verdade assusta o sistema, porque um povo que lê e entende a Bíblia por si mesmo não pode ser facilmente manipulado. Um povo que tem sua própria conexão com a verdade é um povo livre. Você foi enganado por muito tempo com a ideia de que a Bíblia é um livro difícil, que precisa de um especialista. Mas Jesus veio para simplificar, para trazer clareza, para derrubar as barreiras entre o homem e a verdade divina. Ele disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E essa verdade não está escondida em teses teológicas, mas nas páginas simples e poderosas da palavra. É hora de pegar sua Bíblia, de orar por discernimento e de mergulhar nela como se fosse a primeira vez. De permitir que Deus fale diretamente ao seu coração, sem os filtros e as distorções que a religião institucional colocou. Você vai continuar a permitir que outros te contem o que a Bíblia diz? Ou vai se atrever a descobrir por si mesmo a verdade que te libertará de todo o engano? Você já se olhou no espelho e se perguntou: quem sou eu de verdade, além do que me disseram que eu deveria ser? Essa crise de identidade, essa dúvida sobre seu próprio valor e propósito, é uma das consequências mais devastadoras da manipulação religiosa. Eles te moldam, te rotulam, te dizem o que é certo e o que é errado para você, roubando a sua essência, a sua individualidade, o plano original que Deus tinha para a sua vida. A Bíblia proclama que você é feito à imagem e semelhança do Criador, uma obra-prima única, com dons e propósitos específicos. Mas muitos sistemas religiosos preferem te encaixar em um molde, em uma categoria, fazendo você acreditar que precisa se anular para ser aceito, para ser santo. Eles confundem conformidade com santidade. E o resultado é uma alma sufocada, uma fé sem identidade, uma vida sem paixão. Essa dor de ter sua identidade roubada é profunda.
É o vazio de não saber quem você é, o que te move, o que te faz brilhar. É o resultado de anos sendo ensinado a imitar, a seguir cegamente, a temer a sua própria voz. E esse é o terreno fértil para o espírito do anticristo, que não quer apenas te afastar de Deus, mas te afastar de quem você realmente é em Deus. Pense novamente em Inri. Aquela inscrição era uma tentativa de definir Jesus como um criminoso, de esmagar sua identidade como rei. Mas a verdade da sua essência não podia ser apagada por uma placa ou por gritos de multidão. Ele permaneceu rei, mesmo na cruz. Assim também, sua identidade em Cristo não pode ser apagada pelos rótulos que o sistema te impõe, pelos julgamentos que te lançam. Sua fé inabalável não vem de ser uma cópia, mas de ser o original que Deus criou. Ela nasce quando você mergulha na Bíblia e descobre quem Ele diz que você é, não o que os homens dizem. Vem quando sua oração se torna um diálogo íntimo com o Pai, pedindo que Ele revele a você o seu verdadeiro eu, o seu propósito, o seu chamado. Porque a verdadeira liberdade está em abraçar sua identidade divina, em se reconhecer como filho amado, com a herança e a autoridade que vem do reino. E essa verdade assusta o sistema, porque um povo que conhece sua identidade não pode ser facilmente controlado. Um povo que sabe quem é, não se submete à tirania da opinião alheia ou das expectativas humanas. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser a extensão do reino de Deus aqui na terra. Mas, como você pode cumprir esse propósito se está perdido na sombra do que te disseram para ser? A sua jornada de redescoberta da sua identidade é um ato de adoração, uma declaração de que você pertence a Deus e a mais ninguém. É hora de quebrar os espelhos que refletem a imagem distorcida que te venderam, de olhar para a cruz e ver, não só Jesus, mas também a sua própria redenção e o começo da sua verdadeira identidade. Você vai continuar a carregar a identidade que o sistema te impôs, ou vai clamar pela identidade que Deus te deu, a identidade de filho amado e herdeiro do reino? Você já sentiu que existe uma batalha invisível, uma luta espiritual que se trava não apenas no mundo exterior, mas dentro da sua própria mente e coração? Não estamos falando de demônios de contos de fadas, mas de forças sutis que buscam semear dúvida, medo e confusão, afastando você da verdade de Deus. Essa guerra, muitas vezes silenciosa, é o campo de atuação do espírito do anticristo, que não se manifesta apenas em uma figura futura, mas opera incessantemente para distorcer a Bíblia, diluir a fé e manipular a oração. Eles te ensinam que essa batalha é travada contra carne e sangue, contra pessoas, contra outras denominações ou visões de mundo. Mas a Bíblia nos revela que nossa luta não é contra o próximo, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo real não é o irmão que pensa diferente, mas a mentira que o aprisiona, a religiosidade que o escraviza. Essa dor de estar em guerra, mas não saber contra quem ou como lutar, é exaustiva. É como tentar derrubar uma parede invisível. Você se sente atacado, confuso, sem rumo, e muitas vezes o próprio sistema que deveria te proteger te aponta a direção errada, te entrega armas ineficazes, ou pior, te faz lutar contra si mesmo. Você se viu em alguma dessas armadilhas? O espírito do anticristo é um mestre da camuflagem. Ele não vem com chifres e tridentes, mas se veste de luz, de verdade, de piedade. Ele se infiltra nos discursos, nas doutrinas, nas revelações que te afastam do Jesus simples e libertador. Ele te convence que o amor de Deus é condicional, que você precisa de méritos para alcançá-lo, que sua oração é fraca se não seguir um formato imposto. Pense no significado de INRI, a ironia de Pilatos, a raiva dos religiosos, a verdade proclamada na cruz. Tudo isso foi um campo de batalha espiritual. O inimigo queria deslegitimar Jesus, transformá-lo em um criminoso comum.
Mas Deus, em sua soberania, usou até mesmo a inscrição zombeteira para proclamar a realeza de seu filho. Em meio à maior batalha, a verdade de Deus prevaleceu. Sua fé inabalável é forjada no campo de batalha espiritual. Ela não é passividade, mas discernimento. É saber identificar o verdadeiro inimigo e não lutar contra espantalhos. É usar a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma espada do Espírito que desmascara a mentira. É usar a oração como um canal direto com o general do exército celestial, em vez de uma lista de desejos, porque a verdadeira liberdade vem de entender que você não está sozinho nessa guerra. O próprio Jesus já venceu a batalha decisiva na cruz. Ele te deu a autoridade e as ferramentas para resistir, para desmascarar o engano, para se levantar contra toda forma de manipulação. Mas muitos estão cegos, lutando contra o que não devem, gastando suas forças em combates sem sentido. É hora de afiar suas armas espirituais, de mergulhar na palavra para discernir a voz do verdadeiro pastor da voz do impostor, de fazer da sua oração um clamor por sabedoria e proteção, de entender que a sua maior arma é a verdade de quem você é em Cristo e o poder do Espírito que habita em você. Você vai continuar a lutar batalhas perdidas ou vai aprender a discernir o campo de guerra e se posicionar para a vitória que já foi conquistada? Você já se viu em situações onde a autoridade era imposta, não conquistada? Onde vozes se levantavam com um tom de comando, exigindo obediência cega em nome de Deus, mas que no fundo só buscavam alimentar o próprio ego e manter o controle? Essa é a distinção crucial entre a autoridade divina, que liberta e serve, e a autoridade humana, que oprime e domina. Muitos sistemas religiosos constroem hierarquias complexas que se tornam barreiras entre você e o Pai, em vez de pontes. A Bíblia nos mostra um Jesus que falava com autoridade, mas essa autoridade vinha do seu serviço, da sua verdade, do seu amor radical. Ele não precisava de títulos ou posições. Sua presença por si só já demonstrava quem ele era. Mas os guias cegos da época, e também os de hoje, buscam a autoridade em rituais, em doutrinas, em tradições que muitas vezes esvaziam a palavra de Deus de seu poder transformador. Eles prometem poder, mas entregam apenas uma sombra. Essa dor de ter que se submeter a uma autoridade que não ressoa com seu espírito, que parece mais humana do que divina, é profundamente desgastante. Você questiona se está no caminho certo, se sua fé é fraca por não conseguir se encaixar em uma estrutura tão rígida. Essa confusão é muitas vezes intencional. É uma tática para te manter dependente, para que você nunca descubra a autoridade que Deus já te deu. O espírito do anticristo adora usurpar a autoridade, vestindo-se com as vestes da santidade para manipular. Ele opera quando a voz do líder se torna mais importante do que a voz de Deus em sua vida, quando a sua oração é direcionada a intermediários humanos e não diretamente ao Criador. Ele quer que você entregue sua autonomia espiritual, tornando-o um seguidor cego, em vez de um discípulo de Jesus que discerne e age com sabedoria. Pense novamente em INRI. Aquela placa não foi colocada por aqueles que reconheciam a autoridade de Jesus como rei. Pelo contrário, foi um ato de zombaria, uma tentativa de Pilatos de afirmar sua própria autoridade e humilhar os líderes religiosos. No entanto, mesmo na cruz, na sua maior humilhação humana, Jesus demonstrou a maior autoridade, a de quem entrega sua vida por amor, a de quem vence a morte e o pecado. Sua fé inabalável não se submete à autoridade manipuladora, mas reconhece a verdadeira autoridade que reside em Cristo e na Palavra de Deus. Ela te capacita a discernir as vozes, a testar os espíritos, a se levantar contra o engano. Não é rebeldia por rebeldia, mas uma busca apaixonada pela verdade que te liberta de toda e qualquer forma de controle humano. Porque a verdadeira liberdade vem quando você entende que, como filho de Deus, você tem uma autoridade espiritual que foi outorgada a você através de Jesus. Não uma autoridade para dominar outros, mas para caminhar em verdade, para resistir ao mal,
para declarar a palavra de Deus sobre sua própria vida e sobre as circunstâncias. Essa autoridade não precisa ser legitimada por um sistema. Ela é um dom divino. É hora de questionar de onde vem a autoridade que você tem aceitado. É hora de mergulhar na Bíblia para entender o que Jesus ensinou sobre autoridade e serviço. É hora de fazer da sua oração um clamor por discernimento, para que você possa distinguir a voz do pastor da voz dos estranhos. Você vai continuar a se submeter a autoridades que te aprisionam, ou vai reivindicar a autoridade espiritual que Deus já te concedeu para viver em plena liberdade? Você chegou a este ponto da jornada. As verdades foram desveladas, as máscaras caíram, as vozes do engano ecoaram e a voz da libertação sussurrou. Mas e agora? A dor de ter sido manipulado, a frustração de ter sua fé usada, a raiva por ver a Bíblia distorcida, tudo isso é real. É o processo de cura que começa com o reconhecimento da ferida. No entanto, o conhecimento por si só não liberta. A verdadeira liberdade reside na escolha que você faz com esse conhecimento. Eles te convenceram por muito tempo de que a responsabilidade pela sua fé era deles, dos guias, dos líderes, que você era apenas um seguidor, um cordeiro que deveria ser conduzido. Mas Jesus, o Rei, sempre te chamou para ser mais do que isso. Ele te chamou para ser um discípulo, alguém que segue, mas que também discerne, que questiona, que busca a verdade por si mesmo. A verdadeira oração não é um eco de palavras alheias, mas o clamor genuíno do seu próprio coração a Deus. Essa dor de perceber que você abriu mão da sua própria responsabilidade espiritual pode ser esmagadora. É o peso de anos de terceirização da sua vida com Deus. Mas essa percepção não é para te afundar em culpa, e sim para te levantar em propósito. É a chamada para tomar as rédeas da sua própria caminhada, para parar de delegar o que é seu por direito divino. O espírito do anticristo prospera na passividade, na ignorância consentida. Ele quer que você permaneça refém da opinião alheia, dependente de rituais e de intermediários que se colocam entre você e o Pai. Ele sussurra que é mais fácil deixar que outros pensem por você, que é mais seguro seguir a multidão, mesmo que ela esteja se afastando da verdadeira essência do Evangelho. Pense novamente em Inri. Aquela inscrição era uma declaração. E a resposta a essa declaração, a atitude diante dela, revelava o coração de cada um. Alguns a ignoraram, outros zombaram, outros ainda, como a mãe de Jesus, a viram com um coração partido, mas cheio de fé. E você, diante da verdade desvelada, qual será a sua atitude? Vai aceitar a narrativa imposta ou vai proclamar a sua própria verdade, nascida da sua fé inabalável? Sua fé inabalável se manifesta não na ausência de dúvidas, mas na coragem de questionar e de buscar as suas próprias respostas na Bíblia. Ela não se curva à autoridade que oprime, mas se fortalece na autoridade que liberta. É uma fé ativa, que assume a responsabilidade de se conectar diretamente com Deus, sem filtros, sem intermediários, sem medos. Porque a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher. Escolher a verdade em vez da mentira, a autenticidade em vez da performance, a conexão direta em vez da dependência. E essa escolha é unicamente sua. Ninguém pode fazê-la por você. Nenhuma instituição, nenhum líder, nenhuma doutrina pode te dar a paz e a certeza que vem de um relacionamento pessoal e desimpedido com o Criador. É hora de se levantar, de tirar as amarras invisíveis, de reivindicar a sua autonomia espiritual e a sua responsabilidade diante de Deus, de fazer da sua vida, da sua oração, da sua leitura da Bíblia, um ato de total entrega e confiança no Pai. Você vai continuar a ser conduzido cegamente ou vai assumir a sua própria jornada de fé, guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra, construindo uma fé inabalável que nem mesmo o espírito do anticristo pode abalar? Você percorreu um caminho, desvendou enganos e sentiu o peso da verdade. A jornada não foi fácil, mas o que você encontrou é mais valioso do que qualquer conforto temporário que o sistema religioso possa oferecer. A voz que te chamou para romper com a manipulação,
para desmascarar as meias-verdades, não foi a voz do caos, mas a voz da liberdade. A liberdade de amar a Deus com todo o seu entendimento, não com a obediência cega que aprisiona a alma. A Bíblia, agora em suas mãos, não é mais um livro de regras inatingíveis ou de mistérios guardados por poucos. É a carta de amor do Pai, a revelação de um plano maior, um mapa para a verdadeira vida. E sua oração, antes talvez um sussurro tímido ou um ritual vazio, se tornou um diálogo íntimo, um grito de guerra ou um descanso na presença de quem verdadeiramente te conhece e te ama. Essa é a essência da sua fé inabalável. Ela não se apoia em homens, em doutrinas falhas ou em instituições. Ela se finca na rocha que é Jesus Cristo, o Rei que foi crucificado com INRI acima de sua cabeça, não como um perdedor, mas como o vencedor final sobre todo engano e toda morte. Ele desmascarou o espírito do anticristo com a luz de sua própria vida, e te deu a mesma luz para que você não ande mais em trevas. A dor das feridas causadas pela manipulação pode permanecer por um tempo, ecos de um passado que tentou roubar sua essência. Mas a cada dia, a cada passo em direção à verdade, essas feridas se transformam em cicatrizes de vitória, lembretes de que você é um sobrevivente, um guerreiro que escolheu a liberdade. E não há nada mais poderoso do que uma alma que, tendo provado o cativeiro, abraça a genuína libertação. Não há mais espaço para ser uma marionete. Não há mais razão para duvidar da voz de Deus em seu coração, da sua palavra que ilumina o caminho. O medo foi substituído pela convicção, a culpa pela graça e a dependência humana pela divina. Você se tornou um farol, não um seguidor de faróis, porque a luz do Pai habita em você. Essa é a sua nova realidade. Uma fé que respira, que vive, que questiona, mas que acima de tudo confia. Confia no amor incondicional de Deus, na sabedoria da Bíblia, no poder da oração e na vitória conquistada por Jesus sobre tudo o que tentou te prender. Você é livre. E agora, que a sua jornada seja a própria mensagem, que a sua vida seja um testemunho vivo da verdade que te libertou, que a sua voz seja um eco da voz do Pai, chamando outros para a mesma liberdade. Pois o maior ato de adoração é viver autenticamente a fé que te foi revelada, sem amarras, sem véus, sem medo. O que você fará com essa liberdade recém-descoberta?